Na Mishnah está escrito: o nome de Hashem é uma torre forte, o justo para dentro dela está seguro. Mishlei 18:10. O justo aqui mencionado é o livro das gerações de Adão, Zé Sefer, como a gente viu lá, que se depara com aquela torre. Ele perguntou: que tipo de torre o versículo se refere? Esta torre de Davi, né? Ou Malhut, essa é a torre de Davi ou de Malhut, que é o nome de Hashem, é uma torre forte, e todos se referem a ela desta forma, porque a torre é um nome de Malhut. Na época da sua grandeza, Migdal, torre, é derivada da palavra hebraica grandeza, Gadlut. Aqui é um segredo oculto, conhecido apenas pelos fiéis, com uma sequência de nomes evoluindo a partir do versículo. O nome de Hashem é torre forte. Portanto, este é o livro das gerações, porque Yesod e os justos eram descendentes junto à torre. Então, tudo bem. Aqui a gente dá uma paradinha e vai lá entender tudo isso. Gente, a gente está indo aqui para a terceira parte da nossa aula, a qual nós iremos cortar para explicar detalhe a detalhe. Hoje é o primeiro dia, amanhã tem mais, os assuntos serão totalmente iguais, mas diferentes, porque a Torá é uma coisa só. Então diz aqui, veja só, Migdal, Oi, Shem, Adonai, Bo, Irutsi, Sadik, Ve, Nashegavi, né? Torre forte é o nome do Eterno. Para ela corre o justo, está seguro em alto refúgio. Então, veja, a Migdal aqui, essa torre, está vendo aqui, ó, Migdal, que é torre forte, ela representa a Sefirá de Malhut. Olha que bonito, ó. Vamos olhar aqui, ó. Estamos olhando a árvore sefirótica aqui, ó, e estamos vendo a Malhut daqueles que chegam através do Zohar Kadosh. O que é lá, ó? Torre forte, que é a torre de Davi, tá vendo? O que não tem nada a ver com a torre nesse mundo. E o que ele fala? Olha, Migdal Ois, Shem Adonai. Aí ele fala aqui, Shem Adonai, o nome de Adonai. Por que o nome de Adonai, gente? A gente tem que entender detalhe a detalhe. Vamos lá. Quando a gente lê muito rápido, fora do hebraico, o que acontece? Logo a gente entende, tá bom, Shem Adonai. O que é Shem Adonai? Shem tem gematria, não é? 340. O que significa isso? O nome Shaddai tem gematria 314, a mesma gematria de Pi. Não vou botar a vírgula do Pi aqui, né? E o nome Adonai tem gematria 26. Então, significa o quê? 26, né? 26 mais 314 igual a 340. Se a gente está falando do tetagrama, então a gente está falando da onde? Ó, o nome de que está aqui, que é 26, que vai passar energia para Shaddai, que é 314, que está na Lua, tá vendo? Ó? Então, veja, é por isso que Jacó, que está aqui, amava mais Yosef, que está aqui, que é Yesod. Ou seja, Yesod é o quê, gente? Yesod é o quê, gente? Yesod é simples, mata toda a nossa charada aqui, porque Yesod, que é 314, ela é, na verdade, não é? A gematria, ó, já está no próprio nome, ó, Yesod. Deixa eu ver se eu... Yesod, não é? Que é o quê?
Vamos ver aqui, ó. Yud, Sod. Sod é segredo, com Gematria 70, Yud é 10, ou seja, o Yud, isso é o segredo. Qual o segredo de Yud? Está aqui em cima, ó. Keter e Rorimá. O segredo de Yud só se descobre quando a Shekhinah começa a agir na sua vida através do Shema Israel, através de você saber que não se move uma folha da árvore a não ser por ele e para ele. Ok? Não tem como explicar isso tecnicamente. Só quando você ama ele de verdade, estuda a Torá de verdade, se fixa de verdade, aí você vai ter um Rosh Hashanah. Fora disso, você não está. Não adianta você procurar outro tratamento. Não adianta você procurar outra coisa que não seja o estudo do Zohar Kadosh. Eu não estou falando para ninguém deixar de tomar remédio, mas eu não estou falando para ninguém deixar de fazer isso, aquilo. Eu estou falando que as pessoas devem continuar os seus tratamentos, mas não parem de estudar o Zohar, porque isso é uma grande armadilha da Sitra Hará, do lado negativo para a sua vida. E você vai afundar. Depois de 1000 anos, um monte de gente que estava se tratando, chegaram, Morel, estou melhorando, os estudos da Torá estão me curando, e etc. E aí param, porque vem aquele momento que a pessoa não se apega totalmente. Ela fala, não, eu amo Hashem, eu quero servir Hashem. Hashem agora e ela foi fazer uma viagem durante o Rosh Hashanah, não viu o shiur, se desligou no final de semana, etc. Aí quando veio, não voltou mais. Já era. Já era. Porque uma coisa é quando você não sabe. Outra coisa é quando você sabe. E quando você sabe, o Zohar diz, que se você sabe, voltou atrás, bye bye. Como que você vai conseguir entender tudo isso de novo? Aí você entra na religião, uma ou outra, vai ficar para lá e para cá, tentando encontrar o eterno. Vamos ver. Ele é torre forte para quem? Ele é torre forte para aqueles que entendem que o Yud Kei Vav Kei se corresponde aqui com o nome Shaddai, formando o quê? O Shem, aqui, Shem, nome. Faltou o que aqui, gente, para o Shema? O Ain. Tá vendo? O Ain aí é a primeira palavra do Shema. Então, quando você vai falar de Shema Israel, Adonai Eloheinu, quando você faz Shema, se você se concentra, você está falando com o rei vivo, lá em Tiferet, e está falando com o rei vivo, em Esod, e você sabe disso, olha que maravilha! Uau! Você nunca sabia disso? Você nunca imaginou que só em você fazer o Shem, não precisa nem do Ain, porque o Ain vai ser o quê? 70, que são as 70 sefirotes, e também desce aqui por Yesod, que sem o Yud é 70 também. Então você vai descobrindo essas coisas vão desanuviando a sua mente, você vai chegando ao ponto de falar, caramba, eu preciso conhecer isso. Não é entender, não é um estudo somente para saber, eu preciso te conhecer. Como tu és doação, eu preciso ser doação. Não tem outra forma. Como que eu, que sou 100% recepção, e fiquei nas religiões o tempo todo pedindo um milagre, barganhando através de processos que não tinham nada a ver para a Torá, processos da Sitra Hará. Como que agora, Borê, eu vou entender a tua Torá verdadeira? O Zohar, ele fala, nesses dias não iam ter moréis. A gente não está falando de rabinos, a gente não está falando de moréis que cobram $500 por uma aula de Kabbalah, a gente está falando de moréis que quer ver o aluno se interessando para salvar a alma dele. A gente quer alunos que entendam que o tempo aqui é passageiro, está quase acabando. Esse é o segredo. Nós queremos alunos com fome de Torá, nós queremos moréis com fome de Torá.
Nós não queremos pessoas que querem comer uma maçãzinha, um melzinho, dançar em volta de um menino, tocar chofar, que nem é nada disso. E aí? Você está disposto para esse ano fazer isso? Aí tudo bem, mulher. É interessante. Amanhã eu vou pensar sobre isso. Amanhã eu vou pensar se eu acordo de madrugada, vou pensar se eu priorizo a Torá, que é para a alma, e o Zohar, que é para a alma, não tem nada para o corpo. Eu vou pensar em tudo isso. Eu vou pensar se eu vou priorizar mais minha alma, mais... Eu vou pensar em tudo isso. Amanhã eu penso, hoje não. Hoje é Rosh Hashanah. Mas não é, porque se não chegar, não é. Não é comer maçã, não é beber uva, não é comer mel, não é fazer um rito, encher comidas e mesas de comida e todo mundo comendo, coisa do corpo. É coisa da alma. E aí, você está sentindo Hashem para a sua alma? Você está conectando hoje com o Boré através dos estudos? Tá. Pois você vai ser limpo. Se você for para a doação, você vai ser limpo, porque não tem como não ser. Porque ele nunca falha. Veja, quando a gente pegamos aqui a palavra Migdal, olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Migdal tem um Men que é 40, um Lamed que é 30, um Dalet que é 4 e um Gimel que é 3. Então, Migdal é 77. Está vendo aqui? Ó, 77. Migdal é 77. Tá vendo que legal? Olha aí. Ó, 77. Migdal. Que bonito. E a palavra Oz? A palavra Oz também é 77. Uau! A palavra 77 é a palavra, veja só, Mazal. Mazal. Não é, gente? Mazal, ela tem um Zain. Zain é aquela letrinha assim, ó. Ali, ó. Zain, Yain. Ou seja, 7 sefirot, com 10 sefirot dentro de cada uma, 10 sefirot, 70 também. Veja, a palavra Mazal tem guia 40, aqui, 40, mais 7, mais 30, 77. 7 vezes 7, 49. 49 é o portal para chegar a Biná, porque Biná é o portal 50. 50 portais de entendimento da Torá. 100% de fé. 100% de amor, 100% de doação. O Eterno está esperando esse Rosh Hashanah hoje com você sobre esse portal 50, tá vendo? Por isso é que é um portal 50, porque é um portal que tem que subir, mas para subir a gente tem que vencer o pior inimigo que a gente tem que estar ligado a Sitra Hará, que é o nosso ego. Ego, sabe? Aquele ego que reclama de tudo, não aceita os tratamentos do Eterno. Ó, portal 50. Né? Por que é portal 50? Né? Pois você se pergunta aí, ó, por que é portal 50? Veja, então, ó, 7 vezes 7, 49, e também a palavra Mazal. O que é a palavra Mazal? 77. Veja, eu tenho que consertar todas as 7 sefirotes e dentro de cada sefirote, não é? Eu tenho mais 10 sefirotes, então não adianta eu tentar de forma diferente, porque eu vou estar aqui, se eu estiver entendendo o Shema, tá vendo, ó, Migdal, veja, Ai Shem. Se eu entender que Shem é a presença divina que desce de Tiferet até o Torre Forte, que está em Asiá, eu tenho confiança e confio somente no Boré. Ainda que a sombra da morte, Terrilim 23, ainda que a sombra da morte esteja em volta de mim,
ele não fala nada além, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que o Senhor, que o Eterno está comigo, porque eu tenho me esforçado e Ele é que tem me permitido estudar a sua Torá, sem tempo para iniciar, nem tempo para terminar. A gente fala com Borê, não é? No desespero. Eu não tenho cria ainda para tudo isso, Borê. Eu não estou entendendo nada, mas eu vou entender. Quando, gente, vamos aqui um pouquinho mais à frente, para a gente ir ainda nesse dia maravilhoso. Olha, e aí, quem chegou em Rosh Hashanah? Né? Você já chegou? Se não chegou, você vai chegar. Veja só, Migdal. Quando a gente pega Migdal, o que a gente tem aqui? A letra Gimel, ela representa a Sefirá de Hesed, tá vendo? Por quê? É a letra Gimel. A letra Gimel, ela representa essa Sefirot aqui, onde tem o nome El, tá vendo? Essa Sefirot, ela é representada exatamente pelo nome El. É um nível sefirótico muito alto. Então, isso significa o quê? Que eu devo compreender esse sistema, e esse sistema ele tem que ser muito bem compreendido, porque se eu não o compreendo, o que acontece, gente? Vai ficar tudo fora do sistema, tá vendo? Então, veja, eu marquei aqui a letra Gimel, que representa a Sefirá de Hesed. Então, agora eu tenho a letra Dalet. A letra Dalet está dentro da Sefirá, exatamente, gente, a Sefirá de Gevurá, tá vendo? Dalet está aqui. Por isso que fala daquela questão do Gimel que passa, e elas são, né, você fala Aleph, Beit, Gimel, Dalet, elas são consecutivas. Uma é Abraham e outra é Tzahak. Ou seja, o que o Eterno está falando aqui? Ó? Esse concerto é através de Migdal. Por que Migdal? Porque a gente tem a letra Mem. E a letra Mem é o quê? É a água. Ela está aqui, ó, nessa ligação sefirótica aqui. Então, como ela é água e ela está aqui nessa... São 3 linhas verticais, eu vou falar só dela. Mem é água, que é a presença divina, não é? É a presença divina. E o que acontece na presença divina? Ela desce aqui, ó, ela tem que descer para Yesod, tá vendo? E aí, quer dizer, aqui então a gente já tem as 2 sefirotes, agora tem a letra Lamed. A letra Lamed é a ligação aqui, ó, entre Yod e Yesod, tá vendo? Então aqui é a letra Lamed, que também é o mês que a gente chama da balança, o mês de Libra, e é exatamente, não é? Se você bota um 7 de um lado da balança e o 7 do outro lado da balança, está equilibrado, né? Mas se você tem mais para esse lado aqui do que para esse lado aqui, ó, quer dizer, tem um desequilíbrio na balança, né? Então, é preciso prestar atenção nessas nuances, tá bom, gente? É preciso realmente a gente poder aí dar uma olhada. Agora, veja só. Então, aqui eu tenho um mês de Tisherei, tá vendo? Que é aqui o Lamed, ó. Migdal, Os. Então, o Eterno, ele é o quê? Ele é uma torre forte. E aí ele vai falar aqui, ó, do Tzadik. O Tzadik é quem? É Yesod. Yesod, que vai passar aqui para a torre, que é Malhut. Malhut está aqui debaixo, não é? Ela está debaixo do nosso... Ela está aqui representando a torre. Eu botei a torre para vocês perceberem que a torre não é uma torre, onde algumas pessoas é Malhut, ó. Malhut é a torre. Tá vendo? Aí o que ele fala aqui, ó? Ele fala o quê, ó? Migdal. Então ele fala aqui, ó, Gadol, tá vendo? O que é Gadol? Gadlut. Ou seja, só chega nessa torre quem é Gadlut, que é o estado de grandeza. Um partsuf com uma tela, um escudo, com a força de resistir, para resistir à natureza egoísta. Não só para refrear-se de receber para o seu próprio bem, mas para receber não para o seu próprio bem, como exemplo do convidado e anfitrião. Você recebe
né, um convidado, você trata ele muito bem. Se você é uma boa pessoa, você trata ele com o melhor vinho, dá a melhor comida para ele, não é? Faz tudo por aquele convidado. Assim a gente deve ser com o Eterno, porque às vezes a gente pode não estar tratando o Eterno assim, tratando o Eterno só com vontade de receber, me dá isso, me dá aquilo, e isso você não tem a torre forte. Você já está pronto para abandonar a Torá, a Cabalá, para seguir outra ciência. Foi assim que foi a conclusão da Torre de Babel, tá vendo? Você não acredita no Eterno. Mal começou o ano novo, você não acredita. Veja, neste caso, o Patsuf preenche todos os seus desejos, todas as 10 sefirot, como as luzes de Hassadim. Se você chega a esse estado de doação, de grandeza, pela promessa do Boré, todas as suas sefirotes vão se encher de doação e de luz. Aí é Rosh Hashanah. Aí tem mel, tem maçã, tem toque do shofar. Aí realmente é. Se você for participar de uma festa hoje e amanhã você tiver do mesmo jeito, ou até pior, ou com mais ego, então desista dessa Torá. É melhor você voltar para Edom, porque lá, pelo menos, a festa da recepção é muito grande. Veja, é assim que tudo tem que funcionar. Veja aqui. Profeta Jonas. No capítulo 2, né? Vamos aqui, ó. O Eterno vai Imam Adonai Dag Gadol. Tá vendo, ó? Dag Gadol. Vamos olhar lá no nosso texto, né? Esse Dag Gadol aqui, ó. Vamos olhar aqui. Esse não é a mesma palavra, ó. Tá vendo? Dag, aqui, ó, Dag. Tá vendo? Exatamente a palavra Dag. E depois ele tem ali a palavra Gadol também, ó, que segue um Gimel, agora se inverteu, tá vendo? O Gimel e o Dalet. Aqui está de uma forma, o Gimel que a gente acabou de ver que é Hesed, e o Dalet está na frente. É um peixe. O Gadol é diferente, o grande, que a gente acabou de falar de Gadilut, não é? Viu como é que ficou tudo diferente agora? Ó? Dag é quando o sistema de Gevurah pega a pessoa, pega o sistema de Hesed e o peixe fica grande. O peixe, na verdade, é o túmulo. Não é o túmulo que alguém vai morrer, é o túmulo que as pessoas já estão mortas sem o Zohar Kadosh. Né? Pega um men aqui, ó. Men, a gente tem ó, Migdal. Aqui tem um vago, né? Migdal, né? Tá vendo? O peixe, ele engoliu Jonas, tá vendo? Aí chega aqui, o peixe ele ganha um artigo, ó, Hadag. Ou seja, o rei de Biná tomou acesso de novo. Tá vendo? A geração de reencarnação. Aqui trocou. O Dalet, ele vem depois, ó, Gadol, Gadilut, doação, vem depois. Existe todo um porquê disso aqui. Aqui não. E veja que aqui é 4 mais 3. 3 mais 4, 7. A mesma coisa aqui, 7. Tá vendo? Se você soma 7 mais 36, vai dar quanto? Vai dar 43. 43, 4 mais 3, 7 também. Por que aqui é 7? Porque é exatamente Hesed e Gevurah no sistema de Zerampim que começa ali as travessias da divindade para definir a vida de todos. Ainda mais, gente, acontece um problema aqui. Quando a gente chega um pouquinho mais na frente, não é? O peixe que era masculino, ele se torna feminino, tá vendo? Ó? Aqui tem um artigo, e aí ele se torna um peixe feminino, Hadagá, com rei no final. Aqui em cima, ó, não tem ó, o rei final, tá vendo? Aqui tem um rei inicial e um final. O que significa isso? Biná, Malhut e as 7 sefirotes no meio, tá vendo?
Então, Jonas orou ao Eterno, ele chegou até Biná, e Deus viu ele do ventre do peixe, lá do túmulo da morte, e o Eterno o colocou ele para fora do ventre do peixe. E ele disse, nos meus problemas, né, eu não servi o Eterno, no meu problema eu rezei ao Eterno, que me respondeu do ventre do Seol. Viu onde ele estava? Ele estava no ventre do Seol. Eu estava lá no Seol, no inferno. Veja. E eu chamei, e eu clamei, e ouviste a minha voz. Tá vendo? Ó, colhi, né? Shema, ó, o que ele ouviu aqui, ó. Shema, a mesma coisa que a gente está estudando lá. Shimen, este é o nome. Shema, Tave, aqui é a lua, porque Tave é a letra que cria a lua, está com um pontinho dentro, porque a lua, ou seja, a Sheriná viu, e aí colhi. Tá vendo? Colhi é da palavra kol, não é? O Eterno ouviu minha voz. Uau, tudo interno. Não tem nada mesmo dessa coisa de fazer mesa, de ficar sambando para lá e para cá. Olha os peixinhos aqui, o tubarão está atrás dos nossos peixinhos, né? Olha, ao invés de você ficar aí 10 horas fazendo comida, vai rezar, vai estudar a Torá. Olha lá um peixe que bonito. Quem já viu um tubarão desses peixinhos estão tudo aqui, ó, para ser comido, tá vendo? Mas tem que ter uma torre forte, tá vendo? Olha aí, você tem essa torre forte? Você tem essa fé no estudo da Torá? Ou você ainda está guardando o Shabat lá, não está chegando no Shabat da Torá? Então veja, gente, que bonito. Só aqui eu esqueci um detalhe aqui em cima, é o seguinte, que quando, para a gente fechar aqui dessa questão, quando a gente soma, né, tanto 163, ou seja, Nekevá, que é fêmea, ou que se transforma em Nu, que vai em aramaico, com 227, que é Zahá, que vem também, você pode estar ali na palavra Zahor, o Vizahor, né? Parei, primeiro se faz, para depois receber. Então, a gente soma, vai dar aqui, ó, 227 mais 163, 390. Vai dar a palavra Shamayim, tá vendo? E aí o que que diz? Hashem, tu criaste os céus dos céus, tu criaste 7 céus. Primeiro céu, Malhut superior, segundo céu, Yesod superior, terceiro céu, Hod, quarto céu, Netzah, quinto céu, Tiferet, sexto céu, Gevurah, sétimo céu, exatamente, e Hesed. Tá vendo que bonito? Aí chegamos em Tisherei. É ano novo. Ou é um estágio novo, ou é uma subida para o entendimento do além. E aí, você chegou em Tisherei? Uau, que aventura, hein? Caramba! E eu que levava tudo no literal, já pensei que hoje a mulher ia pegar um chofar, ia soprar o chofar e eu ia ser abençoado, e caramba, ia pegar uma maçãzinha com mel e comer, né?